Palavra do dia. Eu quero meditar com você nesse tempo no texto que se encontra em Neemias, capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Eu quero já desafiar você a fazer uma leitura desse livro histórico de Neemias. Neemias, um homem que era conhecido como copeiro do rei. E se nós olharmos para a profissão de copeiro do rei, você pode achar que era uma profissão um pouco simples, mas não era. Neemias era aquele responsável direto pela comida do rei, pela louça do rei, pela organização da vida do rei. Copeiro não estava restritamente e somente envolvido nas tarefas de uma cozinha, mas o copeiro era alguém muito próximo do rei, sabendo que o rei era o rei da Pérsia, o maior império daquela época, o poder do mundo nesta nação daquela época. Então Neemias não tinha qualquer responsabilidade. E Neemias, segundo alguns historiadores, era o homem mais próximo do rei depois da sua própria esposa. E o texto de Neemias, no capítulo 1, dos versos de 1 a 4, diz assim para nós: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Verso 4 diz: tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A palavra Neemias, nós sabemos que todo judeu com o nome tinha um significado, significa Deus que conforta. Esse é o significado do nome Neemias. E Neemias, nesses primeiros 4 versos, traz para mim e para você o seguinte tema: como é que nós lidamos com as más notícias da nossa vida? Neemias, copeiro do rei, estava em Suzã, cerca de aproximadamente 2.000 quilômetros de distância de Jerusalém. Um judeu que fora, quem sabe, recolhido neste exílio persa, do povo de Israel, agora está servindo diretamente ao rei, e um dos seus irmãos vai ao encontro dele para trazer algumas informações sobre Jerusalém, e as informações que Hanani traz para Neemias de Jerusalém não são boas informações, são más notícias. Ele diz: meu irmão Neemias, os que não foram levados para o exílio estão em grande miséria e desprezo, além de que os muros de Jerusalém foram derrubados. E quando Neemias ouve as notícias do seu povo que está em grande miséria e desprezo, a palavra de Deus nos conta no verso 4 que diz que quando ele ouviu essas palavras, ele lamentou e chorou, ele jejuou e orou ao Deus dos céus. Como é que nós podemos conduzir a nossa alma diante de más notícias? A expressão final do verso 4, Deus dos céus, indica que Neemias está olhando para aquele Deus que é maior do que todas as coisas. O Deus que é soberano. O Deus é que decide as circunstâncias que estão acontecendo à minha volta e à sua volta. O Deus que decide, inclusive, o que eu estarei enfrentando no meu dia de amanhã. O soberano sobre tudo e sobre todos. O Deus que está acima de todas as coisas. O Deus poderoso. Essa era a ideia da expressão do Deus dos céus. Mas Neemias, ao ouvir estas palavras, ele ora e jejua. Jejuar no Velho Testamento significava que aquele crente, aquele judeu cristão que era acostumado a jejuar, separaria o resto do dia para buscar ao Senhor, sendo que a culinária do dia ou o cardápio do dia seria somente mais um item a mais daquele dia, porque ele daria prioridade nas suas orações. A palavra de Deus diz também que ele lamenta, e a partir do verso 5, nós vamos fazer isso em uma outra palavra do dia, você perceberá o lamento de Neemias. Mas o fato é que Neemias trata com as más notícias da seguinte forma: leve isso nas mãos
de Deus. Leve isso nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ao lidarmos com más notícias, o que nós precisamos fazer? Lamentar e chorar, jejuar e orar, sem dúvida, mas entregue tudo isso nas mãos daquele que é soberano, maior do que todas as coisas, e que decide o meu dia e o seu dia, debaixo da tua suprema vontade. O nosso Deus, o nosso Pai, este sim é que nos conduzirá muito bem diante das más notícias. Que Deus abençoe você e sua família ricamente, no nome de Jesus.